Olá pessoal, como estão? Inaugurando uma nova fase aqui nossa, né? Passar por esse período de crise. Nós sabemos que a crise é inevitável, né? Mas tem como ter mecanismos aí para passar da forma menos sofrível possível. Então, inaugurando a nova fase aí das nossas aulas virtuais. Pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui, sabe? É um curto vídeo e é meio que geopolítica, tá? História geopolítica. Eu vou falar o histórico desse nosso período que nós estamos vivendo, o histórico, a raiz histórica dessa pandemia, tá? Já que é um tema em voga e ele transcende todas as séries, os anos escolares. Então, vou falar de uma linguagem mais rápida, mais simples, para que todos entendam. Sobretudo para o pessoal do terceiro ano, que pode ser tema de vestibular, tá? Então, é sobre a pandemia. Bom, o que eu tenho que falar inicialmente? O ser humano, nossa espécie, o Homo sapiens, né, e até o homem de Neandertal, mas o Homo sapiens, ele era nômade, tá? Ele vivia em nomadismo. Era uma sociedade coletora-caçadora, que buscava na natureza os seus recursos. Coleta de alimentos, né? Coleta vegetais, né? Crustáceos, algumas coisas, e caça e pesca. Então era uma sociedade coletora e caçadora, tá? Por isso ele era nômade, né? Esse ser humano, ele era nômade, ele estava em trânsito, ele não fixava residência. Ele estava em trânsito porque ele ficava em busca de alimentos. A partir de 10 mil anos, né, há 10 mil anos, o ser humano começa a se sedentarizar, porque ele desenvolve a agricultura, esse período chamado período neolítico, onde o ser humano domestica plantas e animais. Né? É engraçado falar domesticar plantas, mas é correto. Então ele desenvolve a agricultura, por isso o período neolítico é chamado de revolução agrícola, tá? Esse período, se o homem, então, antes da agricultura, antes de desenvolver a técnica agrícola, ele era nômade, a partir da agricultura, do desenvolvimento agrícola, ele começa a fixar a residência, ele começa a se sedentarizar. Ele vai deixando de ser nômade e, paulatinamente, com o passar do tempo, ele vai fixando residência, ele vai ficando sedentário. O que isso significa? Que ele vai fixar num lugar só, ele vai deixar de coletar porque ele produz o seu alimento. E para produzir o seu alimento, ele precisa estar fixado num lugar, tá? Então, o ser humano deixa de ser um nômade e está estanque, né? Vai parar num determinado local. Claro que esse período é longo, né? E vai coexistir nomadismo e sedentarismo, vai coexistir os dois grupos, mas a tendência é ele ficar cada vez mais sedentário. Isso 10 mil anos, período neolítico. Depois, 5 mil anos atrás, né? Então, atrás do nosso tempo, o ser humano que já se sedentarizou por causa da agricultura, começa a desenvolver as cidades, os núcleos urbanos, os primeiros núcleos urbanos. Então, quem estudou Mesopotâmia vai saber, foi lá que começaram as primeiras cidades que nós estudamos, os grandes impérios, né, as grandes civilizações da antiguidade oriental. E começou a desenvolver cidade, núcleos urbanos. Então, se ele já tinha se sedentarizado com a agricultura, a partir da formação dos núcleos urbanos, ele se sedentariza mais ainda, ele fica mais sedentário ainda, tá? E com isso, o desenvolvimento da história, o rodar da história, cada vez mais a humanidade foi se urbanizando, tá? Mas é a partir da Revolução Industrial, 1760, né? Na metade do século XVIII, que as cidades começam a ter a configuração que nós temos hoje, tá? Que a cidade começa a ter essa relação onde o urbano não tem, quase desconectou com o mundo rural, tá? Então, não é à toa, né, que você pega em grandes cidades, pega, sei lá, Ribeirão, São Paulo, cidades aqui do Brasil, o cara acha que o menino acha que o leite sai da caixinha, né? Ele não sabe que o leite vem da vaca. Então, por quê? O ser humano vai ficando cada vez mais urbano.
Com isso, pessoal, o ser humano vai se adensando num determinado espaço geográfico limitado. Então, se antes ele vivia esparçado, né, disperso pelo mundo, agora ele começa a ficar cada vez mais confinado num lugar, num espaço geográfico, né, num local especificado lá na cidade, na urbe, vamos falar assim, no perímetro urbano, né? E isso muita gente no mesmo lugar, tá? Então, olha o que vai acontecer. Esse modelo que nós modelo econômico, social, político, habitacional, que vai se dar a partir da Revolução Industrial, é um modelo basicamente capitalista, né? Capitalista liberal, capitalista primeiro o industrial, depois o financeiro, enfim, é esse modelo que nós vivemos hoje, essa forma de organização social. Muita gente no mesmo espaço, tá? Então, grave essa informação. As pessoas que viviam distantes, né, quilômetros, sei lá, esparçado, agora mora dividido por uma parede. Parede tem o meu vizinho. Tá muita gente no mesmo espaço, tá? E sem falar que as grandes cidades também têm a questão de precariedade de infraestrutura. Tem cidade que tem favela, palafita, esgoto a céu aberto, falta de medicamento, falta de saúde, educação, enfim, todos os problemas urbanos modernos que nós conhecemos. Isso vai ser um caldo para o desenvolvimento de doenças, tá? E de disseminação das doenças, haja vista que as pessoas estão muito próximas umas das outras. Não bastando, o ser humano, para o seu crescimento, né, para o seu desenvolvimento capitalista, ele vai tomando áreas naturais que até então não eram tomadas. Então ele vai desmatando florestas, vai tendo contato com animais, que até então ele não tinha contato tão próximo. Nisso ele vai ter contato com micro-organismos, né? Bactérias, vírus, protozoários, coisas até então que ele não tinha. Isso faz com que o ser humano vai tendo contato com esses organismos e, de certa forma, acaba sendo contaminado, vamos dizer assim, por esses organismos e desenvolvendo patologias, desenvolvendo doenças, tá? Como nós estamos muito próximos uns dos outros, como ser humano, a maioria da população está vivendo em cidade e muito adensado no mesmo lugar, né? Uma demografia, um grupo de gente no mesmo espaço, essas doenças serão fáceis de serem transmitidas de um para o outro, tá? E aí começam ciclos de doenças até então que não conheciam, o caso do ebola, né, a gripe espanhola que teve lá no começo do século XX, doenças até então que não tem vacina, porque são doenças novas, né, o caso do Covid-19, isso vai surgindo, vai tendo uma infestação, tem um caldo de cultura, né, muita gente no mesmo lugar, falta de infraestrutura, falta de higiene, tomando espaços naturais que até então estavam intactos, o ser humano começou a tomar esses espaços naturais por causa do consumismo, extração, degradação ambiental, né? Excesso de extração vegetal, mineral. Isso vai fazendo com que nós tenhamos uma cultura fértil para o desenvolvimento de doenças e de transmissão dessas doenças. E aí se dá o que nós chamamos de epidemia, quando essas doenças se alastram para um contingente grande de pessoas. Mais que isso, nós estamos na era da globalização, onde nunca o ser humano teve tão contato com outros de regiões dispersas. Tal. Todos os continentes se interligam, você tem contato. Hoje você voa, você pode estar de manhã no Brasil e à noite lá na Europa, sei lá. Então, há uma intersecção muito grande há uma conexão muito grande entre as pessoas do planeta todo. O que acontece com esse nosso modelo social, político, econômico, chamado capitalismo, né? Acontece que o que poderia ser uma simples doença, que evoluiria para uma epidemia, vai atingir outros pontos do globo e vai se propagar pelo planeta inteiro. Isso configurando o que nós chamamos de pandemia, tá? Que é nada mais, nada menos do que está acontecendo com o coronavírus, tá? Foi um vírus de um animal, supõe-se que foi um vírus de um animal, que o ser humano teve muito contato, manipulou e tal, acabou se contaminando. Como ele não tem defesa no organismo, porque esse vírus é novo,
né? O organismo ainda não desenvolveu anticorpos para isso. Então ele adoece muito gravemente, pode vir a óbito, e isso vai se transmitindo, e como nós estamos próximos um dos outros, começa a se transmitir com grande facilidade. E, juntando a globalização, indo para vários pontos do globo e acontecendo, caracterizando o que vem a ser uma pandemia, ou seja, uma epidemia por todo o globo. Então, é essa a história, é nesse momento que nós chegamos, tá? O ser humano, e nós não sabemos como voltar, como fazer, como encontrar um outro modelo de sobrevivência, outro modelo econômico, social, que não seja esse que nós vivemos. Nós estamos numa grande encruzilhada, a humanidade está numa grande encruzilhada. Tudo indica que as epidemias, as pandemias virão com muito mais intensidade, outros organismos, outras contaminações, e vão ser disseminadas cada vez mais. Haverá surtos de infecção. Como fazer isso? Voltar para o campo? Voltar a ter uma vida rural? A gente consegue fazer isso? Como se esse modelo nosso já está estruturado? A gente vive assim, né? Da segunda metade do século XVIII até hoje, tem menos de 200, tem 250, por aí, 250 anos, né? Que do ponto de vista histórico não é nada, é dia de ontem, né? E com essa nova configuração, né, que nós vivemos, estruturada, cidade, fábrica, comércio, como que a gente vai conseguir viver de outra forma? Como? Produzir o próprio alimento? Como? Você sabe plantar, você sabe fazer tua roupa, você sabe... Há toda uma interdependência, né? Você sabe gerar a tua própria energia elétrica, é complicado. Então, essa é a grande questão que nós vamos ter que equacionar daqui para frente, e pode ser também um tema de vestibular para vocês aí que estão na porta aí do vestibular, que serão vestibulandos muito em breve. Tá bom? Espero que tenham entendido a reflexão. Fica aí para pensar, para buscar temas, fazer conexões com outros temas. Enfim, é uma vastidão e dá um belo debate aí para solucionar essa incógnita que está nas nossas mãos, na mão da humanidade. Muito obrigado.